Princípios ágeis. São 12 esses princípios ágeis. Vamos passar agora por cada um deles. Princípio 1. Satisfaça o cliente. Então, olha só o que está descrito lá no manifesto, né? Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através do desenvolvimento avançado e contínuo de software de valor. Isso está dentro do primeiro princípio ágil, tá? Satisfazer o cliente por meio do software que você está desenvolvendo. Então, a principal objetivo aqui nesse princípio é satisfazer o cliente. Princípio 2. Aceite mudanças. Vocês vão ver que esses princípios são muito interligados com os valores, né? Aceite mudanças, né? Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no final do desenvolvimento. Então, não tem aquela que está no final do desenvolvimento, mudou uma coisa, não acredito, o cliente não podia estar pedindo isso agora. Não. Aceitar mudanças nos requisitos, mesmo no final do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. No final das contas, é o cliente que importa, né? Então, se ele precisa de uma mudança e aquilo vai trazer uma vantagem competitiva no mercado para ele, é uma mudança que vai colocar ele à frente de um concorrente ou vai ajudar ele a satisfazer melhor os clientes dele, né? Então, isso é um dos pontos principais. Então, aceitar mudanças é o princípio 2 do ágil. Princípio 3. Entregas frequentes. Desenvolver softwares funcionais com frequência em intervalos de algumas semanas a alguns meses, com preferência para a escala de tempo mais curta. Então, lembra que eu comentei em aulas anteriores que entregas rápidas, entregas contínuas, né, em um curto espaço de tempo. Então, aqui ele está falando de algumas semanas a alguns meses, de preferência a escala de tempo mais curta que você puder. Então, se a cada 2 semanas você pode entregar uma nova versão do software, né, com algum incremento ali, ótimo. Quanto mais curta essa escala de tempo, menor, né? E ele fala que até alguns meses, né? Mas não deve passar muito de alguns meses aí, né? Eu diria que, 2 meses talvez, por cima disso começa a ficar muito tempo, e na dinâmica que a gente vive hoje em dia, constante mudança em tudo que acontece no mundo, pode ser que seu cliente já esteja com algumas mudanças ali e esse tempo já passa a ficar muito grande, né? Você vai desenvolver muita coisa nesse tempo e o cliente, né, acima de 2 meses, por exemplo, o cliente já possa ter, não é uma regra, tá? Essa questão dos 2 meses, mas a escala mais curta de tempo para ter essas entregas frequentes. Então esse é o princípio 3. Princípio 4. Trabalho em conjunto todos os dias, né? Está relacionado também com um daqueles valores que a gente viu. Pessoas relacionadas ao negócio e desenvolvedores devem trabalhar juntos, diariamente, durante o projeto. Então não tem essa de quem é da área de negócios só especifica, o desenvolvedor pega aquilo, e não importa se está escrito para escrever o nome do menu com um erro de português. Eu vou escrever o que foi especificado e não é meu problema. Não. Trabalhar em conjunto todos os dias, né? Todos são responsáveis pela qualidade, né? Pelo andamento e o sucesso do projeto. Então, pessoas da área de negócio e desenvolvimento, né? E testes também, né? Devem trabalhar juntos todos os dias, né? Tem até algumas práticas, né? Que a gente vai ver mais para frente, que estimulam esse contato diário entre a equipe, né? Então, esse princípio 4, trabalho em conjunto todos os dias. Princípio 5, motivação e confiança. Criar projetos em torno de indivíduos motivados. Providenciar a eles o ambiente e suporte necessários, confiando que realizarão o seu trabalho. Então, o ágil é muito voltado a essa questão da confiança no indivíduo e também na equipe, né? Normalmente, as pessoas que trabalham implementando o ágil na empresa, elas tentam promover que a equipe tenha o necessário, né? Tenha ali o ambiente e suporte, como está descrito aqui, necessários para realizar o trabalho da equipe, né? E a partir daí é confiado que a equipe vai fazer o seu trabalho, que o indivíduo vai fazer o seu trabalho. É muito menos utilizada a questão de fazer um monitoramento de perto ou aquele acompanhamento de tipo
quantas linhas de código a determinado desenvolvedor escreveu hoje, ou se você está realmente fazendo o seu trabalho. Por que que isso não é estimulado? Porque, naturalmente, pelas equipes trabalharem em conjunto, isso fica evidente naturalmente, sem que alguém ou alguma ferramenta tenha que fazer essa monitoração. Todos da equipe são de extrema importância. Então, se algum membro da equipe não estiver performando ali de uma forma aceitável, isso fica evidente pelos próprios membros da equipe. Aí sim, isso pode ser levado para ter algum tipo de ação, né? Algum feedback, algum tipo de ação sobre aquele ponto. Mas não precisa não confiar que o time vai fazer o que deve ser feito. O que o indivíduo vai fazer o que deve ser feito. O princípio do ágil é que você mantenha um ambiente que motive o indivíduo e confie nele. Tá? Então esse é o princípio 5. No princípio 6 é o conversa cara a cara. Diz aqui, o método mais eficiente de transmitir informações para dentro de uma equipe de desenvolvimento é a conversa cara a cara. Estimula-se muito no ágil que haja interações entre as pessoas mesmo, né? Conversando cara a cara. Esse é mais um ponto que, com o trabalho remoto, se tornou um pouco mais difícil, porque no trabalho presencial as pessoas poderiam levantar da sua mesa e ir lá e conversar com um determinado indivíduo, né? Mas no trabalho remoto isso ficou um pouquinho mais complicado, porque você precisa utilizar de ferramentas, né? De uma videochamada, por exemplo, né? Mas é algo que dá sim para ser contornado e continuar funcionando super bem, tanto é que existem muitas empresas que trabalham totalmente remoto utilizando ágil, né? Praticamente boa parte, se não todas as empresas hoje, utilizam o ágil de alguma forma, tá? Então o princípio 6 motiva, né? Traz essa questão da conversa cara a cara. Diz que é a melhor forma de transmitir informações. Então, se você tem uma informação urgente ou alguma coisa importante para ser passado para a equipe ou para algum membro da equipe, chama essa pessoa para uma conversa. Se é no remoto, chama para um papo, né, via Slack, via Teams ou alguma ferramenta. E se você trabalhar presencial, vai até a mesa dessa pessoa, comunica e depois você formaliza isso por um e-mail, tal. Sem aquela de tipo, tem algo super importante aqui que eu descobri, eu preciso ser comunicado. Vou fazer um e-mail aqui. Aí você perde lá 15 minutos redigindo aquele e-mail super grande. Aí você manda aquele e-mail, cai na caixa de entrada da pessoa, a pessoa está fazendo outra coisa, ela não vai ver naquele momento. Então aquela informação importante, né, aquela informação que precisava ser transmitida, passa por um processo ali burocrático desnecessário, né? E então no ágil traz essa questão da conversa cara a cara como sendo a forma mais eficiente, eficaz de transmitir informações. Princípio 7. Software funcionando, né? Ligado diretamente com aquele valor que a gente viu. Software funcionando é a principal medida de progresso. Simples assim. O que mais importa, a melhor forma de eu medir o progresso no meu projeto é software funcionando, sendo entregue continuamente nas mãos do cliente e sendo possível já do cliente sair utilizando aquilo. Tá? Então, software funcionando é a principal medida de progresso, princípio 7. Princípio 8, ritmo constante e sustentável. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, né, stakeholders, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Então, o ágil preza muito por essa questão do ritmo. Você está fazendo algo sempre ali, tanto é que coloquei um metrônomo aqui, né, como imagem, ilustrando esse princípio, porque o metrônomo está ali naquele andamento, sendo sempre constante no ritmo dele definido. Então, o princípio 8, né, ele preza por isso. Teoricamente, assim, você deveria fugir muito no ágil de fazer extensivas horas extras, trabalhar final de semana. O principal seria você manter um ritmo saudável, né, e constante. Então, a equipe vai, conforme ela vai ganhando velocidade, conforme ela vai ganhando entrosamento entre os membros da equipe, vai se conhecendo, o que
até quanto a equipe consegue entregar em determinado tempo, né? Até quanto de software funcionando, que a gente viu em princípios anteriores, ela vai definindo a sua velocidade, né? E o mais importante para o ágil é que esse ritmo seja constante e sustentável, né? Sustentável é no sentido de, tipo, se eu colocar a equipe para trabalhar todos os finais de semana do mês, ou vários finais de semana, ou fazer muitas horas extras, isso não é sustentável, as pessoas vão cansar e daqui a pouco esse ritmo não vai estar da mesma forma. Então é mais importante que você se mantenha, que seja ali de segunda a sexta, fazendo um trabalho constante, né, num bom ritmo e indefinidamente, né, pelo tempo que for, eu consigo manter aquele ritmo, porque é sustentável. Isso é mais importante do que fazer horas extras, fazer essa correria que a gente está acostumado a ver. Isso quer dizer que não tem hora extras em empresas que trabalham com ágil? Não, com certeza não, né? Esse é um dos princípios. A gente tem que buscar isso, né? Principalmente as pessoas que trabalham implementando o ágil, né? Tipo Scrum Masters, Agile Coaches, esse tipo de cargo, tentam fazer com que isso seja aplicado o máximo possível. Mas, obviamente, né, vai de acordo com a necessidade, pode sim ter horas extras. Isso estou falando da vida real, tá? Pode sim ter, e muitas vezes tem, horas extras, por exemplo, em equipes ágeis. Mas, como eu falei, essa não deve ser a regra, tá? Isso deve ser realmente a exceção para alguma coisa excepcional que esteja acontecendo. Princípio 9, excelência técnica. A atenção contínua à excelência técnica. E bom desenho, né, bom design, intensifica a agilidade. O que isso quer dizer? Se você está sempre preocupado em fazer algo que está tecnicamente correto e sustentável, né? Sustentável no sentido de, tipo, o que eu estou entregando é algo que não vai precisar ser refeito ali mais para frente. Eu já estou entregando a solução técnica correta. Porque muitas vezes a gente vê uma entrega que acontece muito mais na pressa, não dá tempo do time de desenvolvimento pensar na forma mais correta de implementar aquilo, então é feito muito às pressas. Aí aquela funcionalidade sai, beleza, e com algum tempo de uso ela precisa ser refeita, ou precisa ser feita uma refatoração muito grande no que foi feito, né? Então você tem um retrabalho por causa disso, né? Então, nesse princípio 9 diz que a gente tem que ter atenção contínua à excelência técnica e ao bom design, porque isso vai intensificar a agilidade, vai fazer com que você tenha menos retrabalho, entregue uma coisa mais assertiva, né? Mais direto à necessidade, não só em termos de negócio do cliente, mas também algo que vai funcionar e vai continuar funcionando ao longo do tempo. Princípio 10, simplicidade. E ele diz aqui, simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Como assim? Quer dizer que eu preciso não trabalhar, não fazer as coisas? Não, vamos interpretar isso aqui corretamente, né? Eu preciso maximizar a quantidade de trabalho não realizado. O que isso quer dizer? Fazer aquilo que é necessário somente, né? Fazer o que precisa ser feito, e se tiver algo que não é tão necessário, né, o que não vai fazer diferença, mas está ali como uma parte do processo, simplesmente, é parte do processo da empresa ter essa etapa aqui, mas essa etapa não agregou em nada, não agrega em nada no software. Para que eu preciso dela, né? Então a gente precisa sempre estar revisando tudo isso e aumentar, né, a quantidade de coisas que são ineficientes que a gente faz durante o nosso dia, para no lugar disso colocar coisas que vão agregar valor. Fazer, né, ter a simplicidade, né, que é esse princípio 10. Então essa frase é até engraçada, eu lembro quando eu vi ela a primeira vez, fiquei tentando interpretar, mas é isso, sabe? Fazer o que deve ser feito e aumentar a quantidade de trabalho não realizado, tipo, aquele trabalho que não é necessário ser feito, aquilo que é desperdício de tempo, né? Isso a gente tem que estar sempre avaliando e refletindo para que a gente possa eliminar da nossa frente, né? E ter mais tempo para as coisas que realmente importam. Princípio 11. Equipes auto-organizáveis.
As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-organizáveis. Então, no ágil, isso é muito prezado também, né? A equipe se auto-organizar, a equipe definir como aquilo vai ser feito. Ok, com o cliente define-se o que deve ser feito, mas a forma de implementar aquilo no ágil vem da equipe, tá? A equipe auto-organizável se reúne e define como aquilo vai ser implementado. E ele diz aqui nesse princípio que as melhores arquiteturas vêm desse tipo de equipe. Falando um pouco da vida real, né, fazendo um parênteses, muitas vezes isso não acontece, mas é por esse caminho que deveria ser seguido. Claro que no ágil isso é um pouco... isso é mais forte, tá? A equipe no ágil, naturalmente, ela é mais auto-organizável porque ela tem vários rituais que devem ser seguidos, que a própria equipe tende a trazer a solução. Mas pode ser que algumas vezes isso não aconteça, tá? Mas o correto seria a própria equipe decidir como fazer aquilo, tá? Que foi definido, priorizado ali pelo cliente. E o princípio 12 e último princípio, refletir e ajustar. A equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz em intervalos regulares e então ajustar e otimizar o seu comportamento em conformidade. Vocês vão ouvir falar mais para frente de uma reunião de retrospectiva da equipe. É nessa reunião em que a equipe reflete e ajusta, né? Então ela reflete a forma com que a gente está trabalhando, o que está bom, o que precisa melhorar, né? O que está bom você mantém fazendo e o que precisa melhorar você ajusta. Você cria uma lista de ações que naquele próximo ciclo de desenvolvimento você vai implementar essas ações para que aquilo que não estava sendo tão legal passe a funcionar de forma diferente. Então o time está sempre de forma regular, né, que seria nessas reuniões de retrospectiva, que normalmente acontecem no final de um ciclo, né, de uma sprint, por exemplo, acontece, a gente não falou o termo sprint ainda, eu vou explicar mais para frente, mas para quem já está acostumado, né, no final de uma sprint ocorre uma retrospectiva, que é esse momento em que a equipe vai refletir sobre como ela está trabalhando e fazer ajustes sobre o que não está tão legal. Esse é o princípio 12 e esses são os 12 princípios ágeis.